Boa tarde, meus queridos alunos. E aí, como é que estão? De isolamento. Espero que estejam todos bem, todos prontos para enfrentar esse problema que vem surgindo, mas logo logo estaremos juntos novamente, tá? O que a gente não pode fazer é deixar com que essa situação atrapalhe o nosso objetivo de final de ano, não é verdade? Até porque algumas notícias do Enem já trouxeram que a data não será mudada, então tudo aquilo precisa continuar. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Então hoje a gente vai começar a trabalhar de uma forma digital o conteúdo das disciplinas, né? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho só sobre substâncias inorgânicas. Eu vou mandar esse conteúdo hoje para vocês. E aí durante a semana eu vou mandar mais material. Eu vou tentar abastecer vocês com bastante atividade para que vocês possam estar estudando, tudo bem? Hoje, em especial, a gente vai estar falando sobre as substâncias inorgânicas, né? Muita gente pergunta o seguinte, professor, o que é uma substância orgânica, né? Vamos de uma maneira bem simples pensar da seguinte maneira, tá? Substância orgânica, inorgânica são aquelas substâncias que são água, e os sais minerais. Tudo bem, pessoal? Então, nós temos como característica, como componentes das substâncias inorgânicas, a água e os sais minerais. Tudo bem? Tranquilo? Bom, vamos lá. Dentro dessa situação toda, a bioquímica, para ficar mais fácil o entendimento, ela pegou e dividiu, né? No caso, o que nós chamamos de componentes químicos da vida. Tá? O que seriam esses componentes químicos da vida? Eles dividiram da seguinte maneira, em componentes inorgânicos e componentes orgânicos. Hoje nós estaremos trabalhando com os componentes inorgânicos. Quem seriam esses componentes inorgânicos? A água é uma delas, tá? Agora você vai falar assim, nossa Daniel, mas a água, uma coisa tão simples, exatamente, uma coisa tão simples e tão importante, né? Algumas propriedades da água, tá? Ela apresenta fórmula molecular igual a H2O, ou seja, dois hidrogênios e um oxigênio. Tudo bem? Um oxigênio. Quais são as propriedades da água? Nós sabemos que ela tem que ser insípida, ela tem que ser inodora e tem que ser o quê? Límpida, tá? Então essas três características da água, elas são importantes para que nós podemos classificá-la ela como sendo uma água limpa ou água pura, né? Algumas propriedades da água, ela é bem interessante. Por exemplo, a forma com que essas moléculas de água interagem entre si. Tá? Você tem a molécula de H2O. Tá? Essa molécula de H2O ela interage com outra molécula de H2O através de ligações específicas que acontecem entre quem? Entre o átomo de hidrogênio e o átomo de oxigênio. Essa ligação é o que nós chamamos de ligação de hidrogênio. Tudo bem? Essa ligação de hidrogênio, no caso, ela é que faz com que a água tenha essa densidade, essa característica líquida a essa pressão atmosférica que nós vivemos. Tudo bem, pessoal? Uma outra característica bem importante da água é que ela é uma molécula, o que nós chamamos de molécula polar. Tá? A professora Rafa com certeza já deve ter falado ou falará ainda em suas aulas o que é uma molécula polar. Mas de maneira geral, polar significa que ela tem o quê? Um campo eletromagnético polarizado. Polarizado. O que significa esse campo eletromagnético polarizado? Ele tem direção. Tudo bem? Direção. Bom, e qual a importância dessa molécula ser polar? Ela é aquela substância que vai ligar com todas as outras moléculas polares. Por exemplo, o álcool ele é uma substância, uma molécula polar, então ele interage muito bem com a molécula de água. Tá? Outra substância polar, no caso, são os sais, que também interagem muito bem com a água. Ou seja, a água apresenta essa característica de polaridade que faz com que ela seja considerada um solvente que dissolve quase que tudo, não é, no universo. Ela diz assim, porque a água é o solvente universal. Tá? Vamos tomar cuidado porque nem sempre. Ela dissolve a maior parte das substâncias, mas não de maneira geral. Tudo bem? Tranquilo? É, vamos então pensar na água como algumas características, né? Você tem aqui a superfície da água e aqui logo abaixo você tem a camada inferior de água.
Você já deve ter visto, por exemplo, um mosquito da dengue, ele pega, pousa sobre a água, né? E fica ali, né? O que que acontece? Esse mosquito, ele não vai afundar. Por que que ele não vai afundar? Porque a água nessa superfície, ela tem uma característica muito interessante, chamada de tensão superficial. Superficial. E o que seria essa tensão superficial? É uma camada bem fina de água em que divide a parte externa e a parte interna da água, ou seja, a atmosfera gasosa da atmosfera líquida. Então ali você tem um encontro entre essas duas atmosferas, fazendo com que as moléculas elas tenham uma coesão maior, tá? E fazendo com que nessa situação você tenha uma tensão superficial. Por isso que as moscas não afundam. Se você pegar, por exemplo, existe um calanguinho chamado Jesus Cristo, que ele também, pela velocidade, pela superfície da sua patinha, também não afunda. Tudo bem, pessoal? Bom, a água ela é o que nós chamamos de componente fundamental para a vida. Tá? Ela compõe o ser humano entre 70 a 80%, tá? De 70 a 80% da composição dos seres humanos. Então, por aí a gente consegue verificar. Se você quiser saber o quanto você precisa beber de água, é fácil, é só você pegar o seu peso, vou pegar aqui o meu peso, tá? 100 quilos, tá? Isso é mentira, eu só peso 63, tá? 100 quilos vezes 35, isso vai dar 3.500 ml, ou seja, durante o dia eu preciso beber 3.500 ml, ou seja, 3,5 litros de água. Tudo bem, pessoal? Bom, e os sais minerais? Quem são esses sais minerais? Tá? Eles, primeiramente, eles são muito importantes para várias coisas. Tá? Eu vou te mostrar aqui um slide em que você consegue verificar toda essa importância. Olha aqui. Você tem aqui alguns, tá? Tem muitos mais, tá? Mas eu coloquei aqui alguns para facilitar o nosso entendimento. Vamos começar com esse aqui, ó, o cálcio, tá? O cálcio, ele tem como fórmula atômica o Ca, né? E ele é importante na formação e manutenção dos ossos e dentes, tá? Então, ele seria o grande componente dessas estruturas ósseas. Ele auxilia na contração muscular do nosso organismo. Atua também na coagulação sanguínea e atua também na transmissão dos impulsos nervosos, né? Então ele está envolvido com bastante coisa. Uma outra situação, no caso, seria o cobre, um outro componente, quando você tem aqui o C e o U na composição, como símbolo atômico. Qual a importância dele? Muitas vezes o pessoal fala assim, o ferro ajuda na hemoglobina. Não só o ferro, né? O cobre, ele ajuda também na composição da hemoglobina, tá? Um outro componente muito importante é o iodo, tem um símbolo atômico igual a I, e ele funciona participando da promoção da formação de dois hormônios tireoidianos muito importantes, o T3 e o T4, ou seja, a triiodotironina e a tetriodotironina, tudo bem? Eles são responsáveis pelo meu metabolismo, tá bom? Um outro componente, no caso, é o zinco, cujo símbolo atômico é o Zn, e ele também auxilia no metabolismo, mas principalmente no metabolismo de carboidratos e proteínas. Lembrando que junto com o metabolismo, nós também temos o metabolismo dos lipídios. Ele tem pouca eficiência, mais específico dos carboidratos e das proteínas, tá bom? Auxilia no processo de cicatrização e no processo de memorização, tá? Então, o zinco ele é fundamental para que a gente possa gerar energia, construir, recuperar e auxiliar na atividade cerebral. Tudo bem? Então você tem aqui outra componente, outro sal mineral muito importante, o ferro, tá? Composição também da hemoglobina. Lembra que o ferro sérico, ou seja, o ferro que está no sangue, uma vez que ele está baixo, pode significar um quadro de anemia, tá bom? Essa anemia ela pode ser grave quando você entra dentro de um quadro bem sério com a deficiência de ferro. Só curiosidade, anemia não leva a leucemia. Anemia é uma patologia e leucemia é outra patologia, tudo bem? Não confundam isso. Um outro sal mineral muito importante é o selênio, tá?
ele é muito importante principalmente porque ele é um cofator do funcionamento da vitamina E, tá? A gente vai ter uma aula só sobre vitaminas e aí a gente fala um pouquinho mais da vitamina E. O magnésio, o Mg, né, ele também auxilia na contração muscular, na formação dos ossos e dentes e atua também no metabolismo de carboidratos e proteínas, além de, nos vegetais, fazer parte da formação da clorofila, da composição da clorofila. Ou seja, se você tem uma alimentação rica em vegetais, verde escuro, provavelmente você tenha uma boa atividade com relação a essas outras funções. Por exemplo, a contração, formação dos músculos, contração dos músculos, formação e manutenção dos dentes e ossos e metabolismo de carboidratos e proteínas. Ou seja, professor, comer verdura de cor verde escura auxilia no emagrecimento? Auxilia, por quê? Ele auxilia na digestão ou metabolização dos carboidratos, tá bom? O cloro, pessoal, o cloro é um cloro sal mineral, não é o cloro que você utiliza para limpar pedra, tá bom? Ele é um sal mineral que faz com que o seu corpo tenha o que nós chamamos de equilíbrio hídrico, né? Ou seja, a gente precisa manter essa água no nosso organismo, mas também não precisamos reter muita água. Então, a quantidade certa de cloro no nosso organismo faz com que nós tenhamos esse acúmulo de maneira adequada de água, tá? Outra função, no caso, seria a composição do suco gástrico, que nada mais é do que o HCl, ou o ácido clorídrico, tá bom? Um outro sal mineral é o manganês, que auxilia na absorção de nutrientes e metabolismo energético. Olha quanto sal mineral participando do metabolismo. Você tem o manganês, você tem o magnésio, você tem o zinco, você tem o iodo. De maneira direta, indireta, você tem o cobre, você tem o ferro, você tem o cálcio. Então, ou seja, tudo isso precisa estar em equilíbrio no seu organismo, tá? Outro sal mineral, o sódio, tá? O sódio, ele auxilia no relaxamento da musculatura. Ele é quem está relacionado com a bomba de sódio e potássio, tá? Enquanto uma promove o relaxamento, o potássio promove o que? A contração. Também auxilia no impulso nervoso, tanto o sódio quanto o potássio, atua no equilíbrio hídrico, assim como o potássio, tá? E o potássio ainda assim tem uma outra funçãozinha, ou seja, o metabolismo energético, ou seja, mais uma substância, mais um sal mineral que participa do metabolismo. Por fim, aqui nós temos o fósforo, tá? Que não é o fósforo de palito de fósforo, é o fósforo que é um sal mineral que auxilia na formação e manutenção dos ossos e dentes, tá? Assim como o cálcio e assim também como o magnésio, tá bom? Então você tem essa função. Uma outra função, no caso, seria a formação dos ácidos nucleicos e o ATP. Quem seriam esses ácidos nucleicos? Nós temos aqui o DNA e o RNA, né? Então essas duas estruturas também dependem do fósforo, tá? Lembrando que o ácido nucleico, ele é uma estrutura bem diferente, ele é formado por um fósforo, e depois aqui ele tem uma estrutura chamada de açúcar, uma pentose, e logo aqui nessa extremidade ele tem o que nós chamamos de base nitrogenada. Ou ela é uma adenina, ou ela é uma guanina, uma citosina ou uma timina, né? Então, no caso, ele auxilia exatamente nessa estruturação do material genético, ou seja, na estrutura do nosso DNA e RNA. E é indispensável para o funcionamento do seu sistema nervoso. Ou seja, todas essas substâncias elas são extremamente importantes para aquilo que nós precisamos no nosso dia a dia. Tudo bem, pessoal? Preciso que vocês façam a fixação desse conteúdo, tá? E como que a gente vai fazer a fixação do conteúdo? Olha aqui. Tcharam. Tudo bem? Vamos pegar aqui, ó, na página 424, tá certo? Da frente B, temos alguns exercícios. Nós temos aqui o exercício para ser feito, tá? O exercício, deixa eu voltar aqui, tá? O exercício. Nós precisamos fazer o exercício 3,
o exercício 5 e o exercício 6 da atividade em sala. Tudo bem? Nós também precisamos fazer uma outra bateria de exercícios, que no caso seria o exercício 1, o exercício 2 e o exercício 4 do para casa. Tudo bem? Pessoal, isso vai estar com vocês na segunda-feira, ou seja, hoje. Espero que vocês façam direitinho esse conteúdo, prestem atenção e estou disponível lá no fórum de dúvidas da Classroom. Tudo bem? Beijos, pessoal. Fiquem com Deus.